Olá, para quem não me conhece ou está chegando por aqui agora, eu sou a Luciana Loureiro, pedagoga mestre em educação com 32 anos de experiência em escola, metade deles em cargos de gestão. Eu sou autora de livros didáticos e paradidáticos e atualmente eu trabalho com formação de gestores educacionais. Hoje, o tema é gestão educacional de impacto, a potência do planejamento estratégico para o crescimento e para a credibilidade da sua escola. No vídeo passado, eu também falei sobre esse tema e eu falei de uma etapa muito importante para a gente iniciar o planejamento estratégico, que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico da sua escola. Ali no vídeo anterior, falei da importância de não ser um documento apenas burocrático e um documento que tem que ser conhecido por toda a equipe escolar. Além disso, de alguns aspectos muito importantes desse documento que norteiam todo o desenho do planejamento estratégico e todo o plano de ação que vai ser feito a partir de então, que são missão, visão e valores, né? Entre outros aspectos. Então, quem não assistiu a esse vídeo, assiste, porque é imprescindível começar a pensar planejamento estratégico a partir do PPP, tá bom? Hoje eu vou para uma outra etapa, que faz parte desse planejamento estratégico, que é a etapa de diagnóstico, tanto interno como externo. O diagnóstico interno, ele tem como finalidade identificar o que é a organização, né? O que é a escola tem de positivo, de ponto forte, pontos fortes e o que tem de pontos frágeis, que são lugares mais problemáticos. Para então, a partir desses dados, verificar a possibilidade que existe, as possibilidades que existem de serem tomadas ou feitas ou pensadas, usadas diante das oportunidades ou ameaças aí ambientais. Quando eu falo de ameaça ambiental, eu estou falando do cenário mesmo financeiro, do mercado, do país onde a gente vive. Existe uma pesquisa bastante conhecida chamada Pesquisa de Clima Escolar. Essa é uma boa pesquisa para você usar na sua escola, implantar na sua escola para fazer um diagnóstico interno. Essa pesquisa é voltada para gestores, funcionários e alunos. E você consegue levantar como que esses atores que compõem aí a comunidade escolar estão enxergando a escola. Então, é uma pesquisa interna. Não é qualquer pesquisa. Não adianta a gente bolar uma série de perguntas, mandar as perguntas para que gestores, funcionários e alunos respondam, tabular essas perguntas e fazer aleatoriamente essa pesquisa. É importante que você escolha uma metodologia que já foi estudada. A pesquisa de clima escolar, ela usa como metodologia o NPS, que é Net Promoter Score, que é uma métrica utilizada para mensurar a satisfação do cliente e a probabilidade dele indicar aquele produto ou aquela empresa para um amigo ou para um familiar. Então, usem uma pesquisa conhecida, joga lá no Google, pesquisa de metodologia NPS ou pesquisa de clima escolar e você vai encontrar ali informações que vão te ajudar a pensar como montar essa pesquisa para avaliar, para fazer um diagnóstico interno da sua escola. Bom, feita essa pesquisa, né, a partir dessa pesquisa é preciso tabular esses dados e analisar os dados obtidos a partir delas. Aqui, gente, a gente às vezes deixa de fazer porque é um trabalho extra que demanda tempo e investimento para fazer, investimento de tempo mesmo, não, nem é de dinheiro. E com a correria do dia a dia, com a loucura que é a rotina de um gestor escolar, a gente acaba não fazendo porque não consegue encaixar na nossa rotina. Então, ao aplicar e ao tabular, a análise precisa ser feita por você, gestor. Mas a aplicação e a tabulação não precisa ser feita por você. Coloque a sua equipe para fazer isso. Pode ser a secretária ou então um jovem aprendiz, um estagiário, explica como tem que ser feito e faz. É muito importante que você consiga levantar um diagnóstico interno da sua escola, porque lá com o PPP, com seus valores, com esse diagnóstico interno, depois o externo que eu vou explicar, você vai conseguir pensar o que precisa ser feito. E aí a gente vai pensar nas estratégias que eu vou falar num outro vídeo, tá bom? Análise feita, então você vai levantar os pontos frágeis e os fortes. Lembrando que os fortes você vai usar para fazer marketing da sua escola, para fazer campanha de relacionamento da sua escola, que a gente também vai falar num outro vídeo, eu não vou abordar aqui, tá bom? E os pontos frágeis são aqueles que você precisa investir energia para que melhorem.
Que você faz aí com os pontos frágeis em mãos? Você precisa fazer, então, reuniões estratégicas com a sua equipe para pensar em ações a curto, médio e longo prazo que devem ser desencadeadas para resolver os problemas detectados. E aí, diante da análise, talvez você tenha que escolher quais são as suas prioridades. Né? Pode ser que você se depare com um cenário caótico ou um cenário muito negativo e que você tenha muitas coisas para melhorar na sua escola. Você não vai conseguir melhorar tudo de uma vez. Então você vai escolher aquilo que é prioritário, que é imprescindível, que não dá para passar para o ano seguinte sem trabalhar aquele ponto que está muito frágil. Na loucura da rotina, do cotidiano de uma escola, é muito provável que você não consiga abraçar tudo. Você vai enlouquecer e não vai fazer tudo direito, porque não é possível, não dá. Né? Até porque quem faz tudo não faz nada. Então guarda essa na cabeça. Escolha, diante da análise que você fez, quais são os pontos que você vai investir energia. No curto prazo, no médio prazo, a longo prazo, ou pontos que ficarão para depois, para um outro planejamento estratégico. Bom, tá aí que você fez aí o diagnóstico interno e elencou o que você precisa investir energia. Você também precisa fazer um diagnóstico externo. Então, avaliar o mercado, né, o entorno da sua escola, quem são as famílias que procuram a sua escola, onde elas moram, quais são as condições de moradia, as condições socioeconômicas dessas famílias, o que elas esperam da escola. Até para você pensar se o que você está oferecendo ou o que você almeja está casando, assim, se as coisas estão conversando. Procura saber quem são os seus concorrentes, isso é muito importante. Quem são os seus concorrentes e quantos são? Quais são as escolas que estão perto da sua? Que metodologia ou linha de trabalho, que serviços educacionais essas escolas que são suas concorrentes oferecem? Quais são as estratégias de comunicação que essas escolas usam? E quais são os resultados vestibulares, Olimpíadas, feiras de conhecimento? Qual é o preço da mensalidade? Analise tudo isso, porque aí você também, a partir do seu PPP, do diagnóstico interno, desse diagnóstico externo, começar a desenhar um plano de ação que vai fazer a sua escola crescer, competir de igual para igual, ganhar credibilidade no mercado, ser procurada pelas pessoas que moram na região da sua escola. Então, todos esses fatores, eles fazem parte de um início de um planejamento estratégico. Não dá para a gente sair por aí falando que a gente quer mais alunos. Eu quero 300 alunos a mais no ano que vem. Tá, você sabe quem são seus concorrentes, você sabe quais são os seus pontos frágeis em que você precisa investir para criar quebra de objeção na hora de uma família vir te procurar, vir procurar a sua escola. Você sabe como é que você vai mostrar autoridade e um serviço de excelência para que a escola acredite que aquela escola é a melhor escola para o filho dela? Você precisa ter dados na mão. Não dá para sair pensando e imaginando coisas sem estar palpado, sem isso estar sedimentado ali, organizado a partir de dados verdadeiros, de um diagnóstico interno, de um diagnóstico externo e do que a escola pretende ser. Então, feito isso, a gente começa a pensar em estratégias para dar conta de todo esse cenário. Sobre as estratégias, a gente fala, se vê em um outro vídeo, tá bom? Fica aqui, procure que o próximo vídeo vai apresentar para você quais são as estratégias para dar conta aí de todo o cenário lido por você nesses diagnósticos internos e externos.